Olá pessoal, bem-vindos ao nosso De Cooperado para Cooperado. Você já está sabendo aí, todo mês tem um filminho de bate-papo do cooperado Marcos Fava da Credit Citrus com vocês, produtores da Credit Citrus. Então nós vamos sempre trazendo aqui os dados de mercado, o que a gente tem que prestar atenção, fica quase que um bate-papo muito legal. Agradeço os comentários que vocês têm feito aí e com isso o nosso ponto de contato fica estabelecido todo mês. Primeiro, falar um pouquinho da economia, né, nesse momento tão confuso aí, próximo já das eleições, nós estamos com a inflação alta, né, IPCA, expectativa de 7,7% em 2022, mas em 2023 já cai para 5,1%. Eu passei agora o mês de julho nos Estados Unidos, 9%. A inflação anual lá nos americanos. Coisas muito interessantes, as moedas vão perdendo importância, né? As pessoas, isso é um sinal da inflação, né? Porque só as notas é que passam a valer e coisas assim que são tristes, né? Porque a inflação ela leva sempre à exclusão, né? Muita gente que não teve aumento no ganho, aumenta a exclusão, aumenta a fome, gente que precisa de apoio do Estado, então realmente a inflação é a má notícia do planeta em 2022. Né? O PIB é 1,6%, a perspectiva de crescimento, né? O Boletim Focus está animado aí com a questão do PIB e 0,5% apenas em 2023, eu acho que vai ser mais. Taxa de juros também complicado, né? Ainda mais nesse momento que o custo de produção está alto, o cobertor está curto, 13,75% ao final de 22, 10,5% ao final de 23. Então, tá aí, né, os juros de volta atrapalhando a gente. E o câmbio, expectativa deles é 5,13 ao final de 22, 5,10 ao final de 2023. A minha aposta é que o real vai estar mais valorizado do que isso, né? Nesse ponto eu discordo um pouquinho da média dos analistas aí do mercado. Como isso é uma média, tem gente que está junto comigo lá, né? Porque aqueles que colocaram números menores, os colocaram os maiores para dar essa média aí. Índice de preço dos alimentos da FAO, outro tópico para trazer aqui para os cooperados da Credit Citrus, 154 pontos em junho, uma queda, né? Então esse é o índice das commodities, preço das commodities alimentares no mundo, 154, caiu 2,3% em relação ao maio. A boa notícia é que é o terceiro mês de queda, isso é importante para o planeta, mas mesmo assim está 23% maior do que nesse mesmo mês em 2021. Então, os cereais começaram a cair 4,1%, mas ainda está 27% maior do que junho de 2021. Então, isso tudo é um resultado de uma revisão para cima na oferta global de grãos, principalmente, que é extremamente necessária, né, nesse momento aí que o planeta vive, com a restrição lá de Ucrânia e tudo isso daí. No Brasil, a Conab tem revisado a nossa safra 21-22, a cada mês ela traz um pouquinho a mais, principalmente pela performance do milho segunda safra. A estimativa agora do mês de julho é de 272,5 milhões de toneladas, 6,7% maior do que a safra passada. Pena que a soja perdeu 10%, né? Nós estamos com 124 milhões de toneladas, imagine se a soja tivesse na expectativa inicial, a gente talvez teria encostado os 300 milhões de toneladas de grãos, né, que é o que eu espero para a safra 22-23. Milho está perto de 116 milhões de toneladas, 33% acima da safra anterior, e a segunda safra em andamento vai ficar ao redor de 88 milhões de toneladas. O algodão está com o mesmo número, 2,8 milhões de toneladas de pluma, o mesmo número da estimativa anterior, mas um crescimento de 18% em relação ao que foi a safra passada. É importante a gente olhar para saber os preços, né, da soja, do milho, e o progresso da safra até 9 de julho. Colheita do milho safrinha está bem rápida, está com 40%, há um ano atrás estava em 21%, né, e no Mato Grosso já está em 70%, contra 40% desse mesmo período no ano passado. Então, a colheita vem vindo bem. No caso do algodão, ela está empatada, ao redor de 16%, está o mesmo número aí da safra passada. No trigo, o plantio também
está indo bem, está em quase 90%, era 95% na safra passada, ou seja, nada aí que destaque a nossa atenção ou que seja motivo de preocupação aí para o cooperado da Credit Citrus. A USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, traz a projeção da safra global, então principalmente o que importa a gente olhar o milho e a soja. O milho, 1,18 bilhão de toneladas, 2,6% menor do que a safra 21-22, mas o mesmo número do USDA de junho. Então não teve alteração aí no mercado por conta da estimativa do USDA. Eles acham que o Brasil vai fazer 126 milhões de toneladas, vê que eles estão com uma expectativa muito boa nossa. Eles farão 368 milhões e os estoques globais vão para 313 milhões de toneladas, praticamente o mesmo número da safra passada, um ligeiro acréscimo em relação à estimativa que eles fizeram em junho, mas caminhando aí, de certa forma, com estabilidade. Na soja, sim, eles deram uma derrubadinha, principalmente na produção americana. Agora a expectativa para o planeta é 391 milhões de toneladas, era 395. Né? E o Brasil vem bem, segundo eles, nós vamos ter 149 milhões de toneladas, lembrando que eles sempre falam da safra que nós vamos plantar, né? A deles é em andamento e a nossa é que vai ser plantada agora, final de agosto, setembro, outubro. Então nós vamos aumentar, segundo eles, 18% a produção mundial de soja. Tomara que estejam certos. Eles vão ficar ao redor de 122 milhões de toneladas, era 126, então agora vocês estão vendo a queda na oferta global de soja, veio principalmente por causa dos americanos. E os estoques ficariam aí ao redor de 99 milhões de toneladas, né? 12% a mais do que a safra anterior e era de 100 na estimativa anterior, então caiu um pouquinho. O importante é olhar agora a condição das lavouras nos Estados Unidos. Você imagina aquela imensidão de área lá que está agora produzindo, quer dizer, onde está chovendo, onde não está, o clima muito calor, não está, enfim, essas questões todas aí é muito importante que a gente observe. No milho, as condições de safra excelentes são de 12% e boas 52%. Está mais ou menos empatado com o número que eles tinham nessa data no ano passado. E a soja também, 10% está excelente e 52% das lavouras estão boas também, pessoal, mais ou menos equivalente aí ao ano passado. No algodão é que a situação está um pouco pior. As lavouras excelentes somam 5%, era 12% nesse período do ano passado, e as boas 34%, era 44%. Então no algodão sim é que eles estão correndo atrás um pouquinho do que foi o ano passado. Mas no geral as condições são muito boas. Outro ponto importante, cooperado da Credit Citrus saber sobre as nossas exportações. Primeiro semestre de 2022 a gente fechou com vendas de quase 80 bilhões de dólares no agro brasileiro. Isso dá, pessoal, 30% a mais do que o ano passado. A soja está com destaque impressionante, as carnes também foram as que mais cresceram, né, extremamente importante aí, principalmente na questão do valor, né, o valor dos produtos está mais elevado. Então, em alguns casos, o Brasil até vendendo um pouquinho menos, como o valor dele está alto, a gente está tendo uma remuneração extremamente importante, né? Agora, sobre os preços do agro e a renda no campo também, a expectativa que nós temos vinda do CPEA e comparando com o mês anterior, a soja estava 192 para entrega em Paranaguá, milho R$ 82 a saca, algodão R$ 6 por libra peso, boi 324 arroba. Em geral, os preços da commodity ainda está elevado, mas vem cedendo um pouquinho aí nos últimos meses. Lembrando que em reais nós tivemos esse pico da moeda, né, de novo, né, foi dos 4,70 para 5,40, então evitou que essa queda que já se percebe um pouco no mundo chegasse de maneira forte aqui no Brasil. Outra coisa importante para você cooperado é a projeção do agro. O Ministério divulgou o que a gente vai ser em 2031, 2032 e olha que legal, a área de grãos pula de 73,4 milhões de hectares
para quase 88 milhões de hectares. Nós vamos precisar de muita Credit Citrus aí para ajudar nesse crescimento, né? Quase 20% a mais a nossa área. A produção de grão salta de 270 milhões de toneladas para 340, quase 25% a mais, o que mostra a renda que nós vamos ter aí na agricultura bastante importante, né? O algodão cresce 36%, soja 32%, sorgo também 32%, muita coisa boa. O Ministério também divulgou o Plano Safra, vocês acompanharam, isso foi para a mídia, para todo lado, né? 340 bilhões de reais vão ser oferecidos, 36% a mais, sendo 246 bilhões de custeio e comercialização, 95 bilhões para investimentos. Então, no geral, foi um Plano Safra que surpreendeu. Cobertor curto, o governo conseguiu, graças ao prestígio da agricultura, entregar um valor ainda maior do que foi o ano passado. A gente sabe que o custo de produção subiu muito, isso aí não vai dar, porque precisa, mas tem que reconhecer o mérito. Vamos agora olhar os 5 fatos que você, cooperado da Credit Citrus, tem que estar de olho em agosto. Primeiro fato, colheita do milho, segunda safra e do algodão no Brasil, bem como o rendimento dessas culturas, tá? Vamos observar bem, porque isso aí hoje é algo que tem que ser visto, preocupa, né, por conta do qualquer estresse aí que a gente possa ter nesse milho segunda safra vai interferir muito no mercado, tomara que não tenhamos. Segundo ponto, ainda ligado a esse, acompanhar o clima no Brasil, não apenas no milho, mas também no algodão, trigo, cevada e outros, na cana, e como que isso pode interferir, né, na nossa produção. E agora, Estados Unidos com aquele monte de produção lá, ficar de olho também como é que o clima vai impactar nessa produtividade das lavouras deles. Terceiro item, começa a sair as primeiras projeções para a produção de grãos do Brasil da safra 22-23. Os americanos já estão colocando as deles para nós. E o quinto item, ficar de olho no cenário global, extremamente complicado, né? A invasão da Ucrânia pela Rússia, vai abrir ou não o Mar Negro para tirar os grãos que estão lá na Ucrânia? A crise energética, o calor na Europa está incrível, né, com perda de produção. A questão das manifestações de produtores contra restrições ambientais, enfim, muita coisa também lá na Europa para a gente monitorar. Para o produtor de cana, ficar de olho no valor do ATR. Nós tivemos já uma queda, ele começou super bem, né, com 1,24, já veio para 1,22, 1,18, porque o petróleo está caindo, a gasolina está caindo, a safra está vindo aí, apesar de a gente saber que a cana está sofrida, vai ser um pouco menor, né? O açúcar caiu um pouquinho também junto com o petróleo, enfim, tem que ficar de olho aí nessa questão do ATR, e as perspectivas aí que a gente tem para a cana continuam boas, mas não está tão bom quanto no momento em que a gente começou aí a safra. Então, era isso aí, que vocês tenham um excelente mês de agosto e a gente volta aí no finzinho do mês com mais um de cooperado para cooperado da Credit Citrus para vocês. Valeu, pessoal!